Olá, está no ar mais uma novela da vida real especial. Dia a dia, com muito esforço, os desafios financeiros, emocionais e familiares são superados. Uma família unida sabe, com perfeição, criar soluções rápidas para obter bons resultados. Mas quando chega uma doença, além de não ser bem-vinda, traz muita preocupação, desânimo e até depressão. Como vencer o que às vezes parece invencível? Como se manter otimista em meio ao caos? Acompanhe agora o caso de Luizmar, o servo de Deus que superou uma grande barreira, sendo fortalecido pela palavra do Senhor. No começo eu sentia fadiga, né? Dava à tarde, já não conseguia trabalhar direito, já um cansaço grande, uma fadiga, impossibilitava do meu trabalho, né? Eu tinha um incômodo, na verdade, no meu trabalho. Isso foi mais ou menos em 2010. A gente trabalha em comércio, né? A gente tinha algumas lojas, tinha funcionários. Ele ia lá pro escritório, nosso escritório lá na loja, aí ficava sentado na cadeira, assim, não conseguia nem ficar sentado direito, assim, meio que desmaiado, pálido. Trabalhava muito correria, eu comia muito estresse muito grande no meu trabalho, eu comecei a ter fraqueza nas mãos. E aí eu comecei a reclamar para minha esposa e aí eu procurei um médico, né? Eu vi que ele estava apático, meio desanimado, assim, ficava sem ação para fazer as coisas. E daí ele começou a sentir umas fraquezas. Ele reclamava que estava com fraqueza muscular, estava sentindo muito cansaço. E às vezes ele pegava assim em mim, apertava, e tinha forças, mas ele falava que estava sem forças. Só que eu sentia. Eu falei, não, bem, mas você está com força, você não está sem forças. E aí foi passando os dias e foi aumentando. E aí ele já começou a não ir mais para a loja trabalhar. Eu ia sozinha, deixava ele em casa e ele começou a passar mal. Sentia umas coisas como se fosse desmaiar. Ele tinha uma sensação assim, ele falava, eu acho que eu vou desmaiar. Ele me ligava, bem, eu tô passando mal. Eu tinha que sair, voltar para... Às vezes eu acabava de chegar na loja e ele ligava falando que tava passando mal. Eu voltava em casa, pegava ele, botava no carro, levava para emergência do hospital. O médico passava injeção, B12, vários tipos de vitamina, né? Eu melhorava, né? Com as injeções que ele passava, com soro eu melhorava. No outro dia começava a piorar de novo e assim foi, cada dia era progredindo. E foi assim, foi coisa rápida, não foi coisa demorada, quando começou mesmo ele passar mal. Aí nós procuramos um neurologista, aí ele pediu uns exames para ele. Logo eu procurei um neurologista, né? Neurologista, um especialista, passou exames para me fazer e num dos exames que ele passou, me constatou essa doença, que era essa Guillain-Barré. A notícia foi um choque para Luizmar. Guillain-Barré é uma síndrome autoimune que surge quando o sistema imunológico agride parte do próprio sistema nervoso por engano. Com isso, a pessoa passa a ter inflamação dos nervos, o que provoca a fraqueza muscular. Essa doença pode afetar todos os grupos de pessoas, principalmente os homens adultos com idade avançada. Além disso, não é possível determinar as causas nem se proteger com algum tipo de prevenção. Por se tratar de uma doença autoimune, para a medicina, portanto, não tem cura. Essa doença, né, ela chama polineuropatia, né, chamada Guillain-Barré, ela é uma doença assim que ela tem vários sintomas, né? Além das dormências, da fraqueza, da fadiga, ela também causa vômito, ela causa diarreia, ela causa desmaio. Tinha vezes que minha esposa me levava no médico 2, 3 vezes, né? Até a nossa vida profissional foi abalada, porque eu fiz a primeira, depois de 3 meses eu tenho os 3 lá, os 2 primeiros constatando a doença, depois de 3 meses eu fiz de novo, deu a doença mais aguda ainda, né? E eu fui piorando, eu cheguei a um ponto que eu não conseguia dirigir mais, né? Minha esposa que dirigia, não conseguia trabalhar. Os nervos da gente tem com um fio, tem uma proteçãozinha e ele perdeu essa proteção. E os médicos não sabem explicar. Isso que o médico me explicou, né? O neurologista não sabe explicar por que acontece isso. É uma doença rara, tem poucos casos no mundo, não se sabe explicar por quê. Pode ser por uma baixa imunidade, pode ser por um vírus, não tem uma explicação. E o que ele disse foi o seguinte, que geralmente a maioria das pessoas que adquirem essa doença não tem cura. Assim, a doença é a doença degenerativa que vai acabando com a pessoa. E com o passar do tempo, isso que o médico me falou, né? Que ele ia só perder cada vez mais os movimentos, que eles iam tentando dar essa vitamina B, não tinha um tratamento, eles não sabiam o que fazer. Após a confirmação, o caso de Luizmar só piora. Ele perde a cada dia as forças de braços e pernas.
Além do desconhecido da doença, ele tem de conviver com algumas sentenças permanentes, como perda total de força nos membros periféricos. Ele falou assim que, na maioria dos casos, de 100% dos casos, poucos assim tinham uma cura específica, né? Ele chegou a dizer assim que 40%, 50% dos problemas de nervo não existe cura. Então, assim, minha esposa foi ver na internet, começou a olhar e viu que existia muito caso de óbitos, realmente, existia casos, porque é uma doença assim que é degenerativa, né? É uma doença que vai te levando a se perder dos movimentos, você vai para a cadeira de roda, né? Aí você tem que fazer fisioterapia, né? Para assim, pelo menos para atrapalhar um pouco o avanço dela, até chegar ao ponto assim que você não consegue fazer nem mais sua higiene pessoal. Então foi ficando realmente uma situação muito difícil. Só que quando chegou o momento que ele já estava com excesso de vitamina B12. Não podia dar mais vitamina para ele, podia dar outro problema, né? E ele ficava em casa. Eu lembro que ele falava para mim: bem, eu assisti todos os programas de madrugada porque eu não consegui dormir. Durante o dia eu ia trabalhar, ele ficava sozinho. Eu sempre, quando eu chegava, ele falava para mim: bem, eu tô com uma tristeza muito grande, eu tô com a sensação, parece que eu vou morrer. Ele não sabia nem explicar o que era, não dá nem para você entender o que ele tá falando. Ele falava que era uma fraqueza, como se a alma dele estivesse saindo do corpo. No primeiro momento, assim, a gente se sente assim, possibilitado, a gente fica, no primeiro momento, bate uma depressão, uma tristeza, né? Luismar não aceita essa situação. Ele já conhecia a palavra do Senhor, mas não levava Deus tão a sério. Porém, diante da impotência que sentiu ao saber da terrível doença que o assolava, ele recorre às promessas de Deus para que não piore a sua situação. Eu já era membro, já, e tudo, só que eu levava uma vida assim, que é uma vida muito corrida, né? Uma vida muito estressante. A gente acha assim, muitas vezes, porque a gente é de Deus, a gente faz a vontade de Deus, Deus vem nos abençoe financeira, a gente pode tudo, né? E a gente tem que ter hora para tudo na vida da gente, hora para o lazer, hora para o trabalho. Eu misturava muito, minha vida era muito corrida, tinha muitas empresas, muita coisa, então para mim assim, eu não tinha tempo para nada. Isso causou, abaixou a imunidade, né, no meu corpo, isso causou essa doença. Eu fui para a palavra, né? Fui buscar em Deus a resposta daquilo ali, que não aceitava aquela situação, comecei a entrar em oração, comecei a buscar em Deus. Aí eu me apeguei a Deus, fui orar, fui buscar em Deus a resposta, né? Por que daquilo? E Deus foi me orientando, foi me abençoando até chegou o dia da cura. Mesmo buscando a Deus, Luismar não consegue ver a solução, mas persevera. Ele lutava mesmo sentindo tudo o que indicava o progresso da doença. Mas a palavra de Deus é justa e eficaz. Ele não busca em vão. Foi em média de 6 meses. Eu orando, eu buscando a Deus. E a cada dia que eu buscava, assim, que eu pedia, que eu buscava, realmente Deus me prometia através da palavra dele que me curaria, que me abençoaria. Mas assim, aos olhos naturais, aos olhos humanos, eu só piorava. Né? Só os humanos eu só piorava. E eu me agarrei à palavra de Deus, né? Eu me agarrei à palavra. Porque se Deus me prometeu aquilo, eu tinha que olhar para os olhos espirituais, né? Os olhos da fé. Porque se eu olhasse por olhos naturais, realmente eu ia entrar em mais depressão. Chegou um momento de querer vir um desespero. Mas eu me apegava muito na palavra de Deus, nas promessas. E todo dia Deus me dava uma palavra. Todos os dias Deus me dava uma palavra que ia me tirar daquela situação e que ia me abençoar. Palavras abençoadas, assim como as mensagens transmitidas pelo missionário R.R. Soares. Acompanhe a seguir um trecho da pregação acerca do que mais motivou Luismar: a determinação em permanecer firme na palavra do Senhor. Eu tenho uma palavra para dar para vocês, está em Salmos 43, é o 3º versículo. Aqui preciso de uma interpretação muito simples, uma interpretação muito fácil e que talvez não lhe ocorreu ainda. O salmista, que viveu 1000 anos antes de Jesus nascer, fez a seguinte oração: envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me leve ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Ele queria ter um encontro com Deus. E ele então sentiu que ele precisava da luz e da verdade de Deus. Preste atenção nisso. Hoje nós podemos fazer a mesma oração? Não, não há necessidade. Por quê? Porque Deus já enviou a luz e a verdade. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Acabou. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Deus já enviou a luz e a verdade. E de quebra deu também o caminho e a vida. Então hoje, a gente que quer chegar diante de Deus, eu quero. Não adianta eu ficar dia e noite: Deus, Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Não, não.
Lógico que eu oro a Deus, eu busco a Deus, lógico que eu choro diante de Deus, eu me emociono, mas eu vou encontrar como a luz e a verdade que o salmista pediu, olhando a palavra de Deus. Na hora que eu presto atenção naquilo que está escrito, ele já enviou. Eu sou a luz do mundo, eu sou a verdade. Jesus é a palavra de Deus. Então, eu tenho agora a palavra revelada. Ora, se eu tenho a palavra revelada, eu posso ir ao monte de Deus, aos tabernáculos de Deus, às promessas, locais onde as promessas estão, onde ele vai cumprir tudo aquilo que ele prometeu e satisfazer a minha alma. Toma posse. Qual é a minha necessidade? Ela pode ser pequena ou pode ser do tamanho do universo. Ele prometeu resolver. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É promessa dele, que se eu for a eles, como é que eu vou a ele? Pela luz e pela verdade. Elas que vão me guiar ao monte dele, ao tabernáculo. E ele não resolver, então ele deixou de ser Deus. Não, nunca deixará. Eu é que não estou sabendo entrar. Mas se eu persistir, tudo aquele que pede, recebe, que busca, enquanto que bate, a porta é aberta, eu vou ter essa condição. Em uma outra mensagem, ainda sob a palavra presente em Salmos capítulo 43, missionário aconselha acerca do louvor independentemente da situação em que esteja. Era o caso de Luismar. Mesmo com uma sentença médica, ele persevera. Preste atenção nessa palavra, Salmo 43, versículo 5. Aqui nós temos uma palavra, é uma receita de Deus para você que está com a alma batida, que você está em tribulação, você está em angústia, talvez em depressão. Missionário, eu estou precisando dessa receita que libera a alma de Deus. O salmista aqui escreveu o seguinte: por que estás abatida, ó minha alma? Por quê? Há razão para isso? Não, mas está. Missionário, eu tenho uma família boa, eu tenho um bom emprego, eu tenho boa saúde, mas eu estou numa tristeza que dá dó, eu não consigo me levantar. Meu esposo é maravilhoso, minha esposa é maravilhosa, meus filhos são lindos, eu tenho um mundo pela frente, mas eu vivo assim triste, chateado, melancólico. O que está acontecendo comigo? O salmista diz: por que não havia razão, estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Está ocorrendo comigo, missionário. Eu ando com a alma perturbada, chateado, pensando em fazer uma loucura. Isso é grave, hein? Você tem que parar com isso, porque senão você pode mesmo fazer essa loucura. E como é que eu vou parar? Ele diz: espere em Deus, pois ainda o louvarei. É o segredo. É louvar a Deus, mas eu não sei louvar a Deus, e nem pode louvar. Você vai louvar o missionário, vamos dizer assim: missionário, o senhor é um bom pregador, o senhor é meu amigo, o senhor me ajudou, o senhor é um servo de Deus, você está me louvando, enaltecendo uma qualidade que eu tenho. Louvar e enaltecer a qualidade de Deus. Mas se você não crê, se ele nunca pôde operar na sua vida, porque você tem sido mal para com ele. Ele é o seu Criador, é ele que vai lhe dar o destino eterno, inferno ou céu, dependendo da sua atitude. Mas eu não creio em Deus. Pobre e infeliz é você. Creia para você poder com a boca cheia louvar. Receba a sua bênção hoje, para você poder dizer: verdadeiramente tu és Deus e tu me abençoaste. E ele diz mais aqui, ó: ele é a salvação da minha face e Deus meu. Meu irmão, a sua vida depende de Deus para você ser aquilo que ele quer que você seja, e ele é o seu Deus. Luismar e Simone decidem visitar a Igreja da Graça. Quando inaugurou, acho que mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos atrás, inaugurou a igreja de Taguatinga, né? Uma igreja muito bonita. Eu fui lá e no dia eu não tinha condição nem de ir, na verdade. Eu fui pela fé, porque eu estava ruim, não conseguia andar direito, e pedi a Deus, clamei, e Deus me deu força naquele dia. Eu falei: Senhor, eu estou orando, eu estou pedindo, mas para mim da sua casa. Não estou querendo ir em baile, eu querendo orar, buscar o Senhor. E aquele dia, Deus me deu força para mim ir. Eu lembro que fosse hoje, Deus me deu força para mim ir. Para ele andar era com maior dificuldade. Pra você ter ideia, para ele sentar na igreja para assistir o culto, ele não conseguia sentar, ele ficava escorregando. Aí se mexia e voltava de novo para o lugar. Ele não sentava direito, ele não tinha posição para deitar, para tudo era difícil. Era uma fraqueza, assim, uma coisa que a gente não sei nem te explicar. Eu estava com 2 exames já, né, da doença. O segundo exame, que tinha piorado a doença. E eu fui e orei, e quando estava em oração, o Espírito Santo falou para mim que naquele momento eu estava curado daquela oração.
E o pastor pediu o testemunho e eu levantei a mão. Aí eu sei que nesse dia ele foi para a igreja, aí assistiu, o pastor perguntou se tinha alguém, se alguém tinha recebido alguma bênção, alguma cura depois da oração, e ele foi, levantou a mão e deu testemunho. No dia que ele deu testemunho, eu achei até estranho, né? Porque ele tinha acabado de pegar o resultado do exame. Eu até fiquei meio sem graça. E o pastor foi e me chamou, me deu oportunidade. Interessante que existe muita gente no momento e Deus me deu essa oportunidade. E ele perguntou, você fez exame? Fiz. E o primeiro deu. E o segundo, eu peguei ontem, pastor. E aí, deu a doença. Mas você tá aí... Que testemunho? Eu falei, é que o Espírito Santo acabou de me falar agora que eu fui curado. Eu estou curado. O dia que Deus falou, inclusive falou até para mim, que ele estava curado. Nesse mesmo dia, meu menino estava com a gente, ele falou, mãe, vamos jantar? Vamos. Aí quando fomos saindo da igreja, ele pegou e me deu o relógio dele. E Deus falou, não, bem, Deus não falou que você está curado? Ele não conseguia mais ficar com o relógio no braço. Aí ele falou, falei pra você que Deus me disse que você tá curado? Beleza. Aí ele falou, fica com o relógio, bem. Bota o relógio de volta. Ele botou o relógio no braço de volta. E nós fomos jantar. E ele já entrou no carro. Quando eu cheguei no estacionamento, que eu olhei pro rosto dele, ele já não tava mais amarelo. Ele já tava rosadinho, que ele é branco. E aí nós fomos pro restaurante. Quando chegamos lá, que ele sentou na mesa, eu percebi o rosto dele estava totalmente restaurado. Não tava aquele semblante pálido, amarelo, abatido. E daquele dia em diante meu corpo foi reagindo, os sintomas foram desaparecendo. Aí, com uns 4 meses depois, o Sara, né, que ele tem a data para chamar a gente, me chamou para ir. Eu já não sentia mais nada, eu já jogava tênis, fazia coisas, futebol, fazia coisas que eu não conseguia fazer. Ainda estava com os 2 laudos, né, da doença e eu fazia tudo. Eu nunca vi ele falar assim, Deus não vai me curar. Às vezes, eu ficava assim, porque quando você está de fora vendo o sofrimento da pessoa, é desesperador, né? E eu nunca vi ele falando que Deus não ia abençoar ele. Nunca, em nenhum momento ele profetizava que Deus não ia curar ele. E de lá pra cá ele só foi melhorando. Demorou assim mais ou menos uns 6 meses para assumir os sintomas, tudo. Mas também quando sumiu tudo. Uma coisa impressionante. Um dia engraçado que eu cheguei até a descarregar uma caminhonete cheia de mercadoria. Sozinha, ela ficou assim, onde você estava? Eu estava trabalhando. Foi, você não chamou os meninos? Não. E ela ficou assim, minha esposa ficou abismada, né? No outro dia, quando eu fiquei dormindo, ele levantou antes de mim, coisa que há muito tempo ele não fazia, foi para a loja. Quando eu liguei para ele, falei, bem, onde você tá? Ele falou, tô na loja, o que você tá fazendo? Aí, tô aqui, descarreguei aqui, acabei de descarregar a picape aqui de escapamento. Eu falei, como? Eu sei que desse dia para cá, as pessoas olhavam pra ele e falavam, nossa, mas você tá diferente, nossa. Eu sei que era assim, era aquela coisa espantosa, aquela transformação assim, da água pro vinho, que a pessoa tá pálida, amarela, de repente você olha pra ela já tá com o semblante. Ele levou sobre si, na cruz do Calvário, todas as nossas enfermidades. Com base neste princípio, Luismar não desiste, apenas crê e a recompensa é certa. Ele fez um exame depois no Sara, com outro médico, a médica disse pra ele, mas você não tem nada. Esse exame aqui tem... Mas, doutora, 2 exames antes, eu tinha todos os sintomas. Como é que a senhora explica isso? E ela, não sei. Sei que você não tem nada. Aí eu voltei. Aí a doutora me chamou e tal. Mostrei o exame pra ela. Ela falou, você sente alguma coisa? Eu falei, doutora, eu não sinto nada. Nada? Não sinto nada. Vamos fazer o exame? Eu falei, eu vim aqui pra isso. E fiz o exame. E na hora que eu tava terminando de fazer o exame, o neurologista olhou pra mim e falou, quando foi a última vez que você fez o exame? Eu falei, tem, doutor. Tem já uns 4 meses que eu fiz o último exame. Por quê? Ele bateu nas minhas costas, você nunca teve nada, você não tem nada, você nunca teve nada. E eu fiquei assim, eu amarelei, eu fiquei assim, a enfermeira olhou, puxou o computador, me mostrou, eu falei, eu quero isso por escrito, porque eu quero dar um testemunho. E tá lá, tem lá os laudos do Sara, entendeu? Tá tudo lá e nunca tive mais nada, não sinto mais nada, graças a Deus. Luismar é fruto deste ministério abençoado que missionário vem liderando há mais de 30 anos. Ele foi alcançado, assim como milhares de pessoas libertas ao longo deste período. São incontáveis as curas que testificam a glória de Deus. Acompanhe agora alguns dos milagres mais impactantes, onde a presença do missionário foi fundamental. Eu fiz muitos exames, o médico passou esse sapato para eu calçar, que eu não podia calçar outro sapato. E
hoje eu estou pisando, porque Jesus me salvou, Jesus ficou comigo, Jesus sentou comigo, em nome de Jesus, o caroço não está aqui. Já está até um rap aí, em nome de Jesus, o caroço não está aqui. Com Jesus, não dependemos mais de muletas, apenas do grandioso poder que Ele tem. O senhor só andava com ela, é? Há quanto tempo? Mais de 10 anos. Mais de 10 anos? Como é que o senhor andava? Imita pra mim aqui. Sem ela o senhor não andava. Agora anda sem a muleta aqui. Ei, Jesus! Jesus Cristo opera milagres em todas as idades. Veja que lindo o que Ele fez com esta criança que não conseguia se firmar em pé. Ela toda molinha, agora tá ficando em pé. Eu tô feliz. Nunca ficou em pé? Nunca ficou. Põe ela em pé aqui. Nunca ficou em pé? Nunca ficou. Ela ficava assim como uma gelatina, punha ela caía para um lado e pro outro. Jesus curou ela. Você, amiguinho? Antes eu tinha um problema na garganta. Antes, como é que ele falava? Ele gaguejava bastante. Você tá curado? Tô. Fala, Jesus me curou. Jesus me Eu curou. amo Jesus. Eu amo Jesus. Ele é tudo pra mim. Ele é tudo pra A mim. minha vida pertence a Ele. A minha vida pertence a Ele. Nunca mais vou gaguejar. Quantas lágrimas de alegria. Não importa o diagnóstico médico. Quando Deus opera, as curas acontecem. Só não enxerga pra nada. O que é isso aqui, irmã? Especial. Tá me vendo aqui agora? Segura o meu nariz. Já tá vendo? Não via nada. Não. Não enxergava nada. Nada, desde que alguém pegasse na minha mão. E já tá enxergando agora? Eu tô vendo o senhor de paletó com o microfone na mão. Já dá pra segurar o meu nariz? Tá aqui. Segura mesmo, irmã. Segura o meu nariz. Seguro. Esse aqui era o seu bastão? Era. A senhora andava com ele? Todo tempo assim, cutucando. Então imita como é que a senhora andava aí. Deixa ela andar aqui. Imita aqui. Agora, abre os olhos e enxergue. Enxergando. Então anda normal agora, sem o bastão. Tem um bastão, pô. Ei, Jesus! Há mais ou menos 2 anos, eu tinha ido a um médico na minha cidade e ele tinha dito que eu tinha uma doença que se chamava ceratocone, que é uma doença que ao passar do tempo você vai perdendo a visão. E ele tinha me dito que eu já tinha perdido 80% da visão do olho 80%? esquerdo. Eu só enxergava vultos, eu não conseguia ler nada. Aí quando o Senhor disse pra gente orar, que aquele cego ia voltar a enxergar, e um dia, por misericórdia de Deus, falei, Senhor, se o Senhor me dá a oportunidade de um dia assistir o show desse homem, eu vou ser curada lá. E eu posso ver na fé, eu posso ver o Senhor. Eu posso Ei, Jesus! O Senhor é muito lindo! O Deus onipotente, onipresente e onisciente ama nos surpreender. A irmã Sandra que o diga. O que é isso aqui, irmã? De queimadura, eu sofri no abdômen, no corpo todo, eu era fumante, compulsiva. Essas marcas aqui da queimadura. Cicatrizou tudo queimadura. Meu braço, ele era mais curto, 18 centímetros. Queimou com o quê, irmã? Álcool. Como é que era o seu braço antes assim? Ele era mais curto, eu não esticava mais que isso. E agora? E agora eu estico ele no braço. Olha que coisa linda, irmão. Eu tô impressionada, eu tô super emocionada. Ei, Jesus. Eu nunca vim aqui. E acontecer essa graça comigo, nossa, eu tô super emocionada, graças a Deus. Para Deus não há impossível. Paralíticos andam, cegos enxergam, surdos ouvem. Há de um ano você não ouvia. Aqui estão os aparelhos. Sem ele você não ouvia. Vamos tentar ensinar. Já saiu. Ela está até emocionada aqui. Está derramando lágrimas, né? Tá bom? Bonito. É lindo ver essas lágrimas de emoção aqui. Jesus! Jesus! Sem Deus eu
eu não teria uma família que eu tenho, eu não teria minha saúde, eu não teria vida, né? Deus, Ele é tudo para mim. Ele é a minha razão de viver. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã e vem em forma de versículos escritos pela mão de Deus. Luismar viveu o sofrimento da doença, mas ao buscar ajuda em Deus, ele viu e sentiu o que o Todo-Poderoso é capaz de fazer. Luismar confiou, assim como está registrado em Filipenses capítulo 4, no versículo 13, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Assim como ele superou uma doença rara e incurável, Cristo quer mudar a sua vida também. Não desista! E se você tem uma história de vitória que pode testemunhar ao mundo, para glorificar o nome do Senhor, escreva para nós, canaldasnovelas@grace.com. A novela da vida real fica por aqui. Deus te abençoe e até a próxima.